Olá pessoal! Espero que esse conteúdo tire suas dúvidas em relação à viabilidade de qualquer negócio. Nesse caso, estamos falando da análise de viabilidade de um e-commerce. Ao final deste artigo tem um vídeo que demonstra a estrutura já pronta para iniciar a operação com logística instalada para vender no Brasil, Estados Unidos e Europa. Caso alguém tenha interesse em participar desse projeto, deixo aqui o convite a todos. É só clicar no link da bio e se inscrever para a gente conversar mais detalhes. Vamos começar? Essa demonstração poderia ser feita por qualquer ERP, mas usamos o Excel porque é a ferramenta mais popular e de fácil uso para a maioria. São apenas 4 quadros. Veja como é simples. No primeiro quadro, esta coluna informa que temos 3 lojas que estão posicionadas nas redes sociais e 2 marketplaces. Aqui vemos o total das 1.500 unidades vendidas em 30 dias, 500 unidades por loja, ou seja, cada loja vende somente 16 produtos por dia. E aqui está o faturamento bruto das vendas. Na coluna CMV, temos o valor que deve ser pago ao fornecedor quando conseguimos vender as 1.500 unidades. Nesta coluna estão os custos diretos da operação como imposto, gateway, comissões, frete, etc. E aqui está a famosa margem de contribuição. Significa o quanto sobra para pagar os gastos fixos como aluguel, prolabore, salários, encargos e benefícios, marketing, telefone e internet, luz, água, gás e outros custos fixos. A partir deste ponto podemos avaliar o ponto de equilíbrio e a lucratividade da operação, que nessa estimativa é de 17,41% no valor de R$ 26.113,37. Vamos analisar o segundo quadro marcado em vermelho. No segundo quadro está o fluxo de caixa com 12 meses e demonstra o valor que o investidor receberá a cada período. Este é o aporte necessário para iniciar a estratégia de marketing do primeiro trimestre no valor de R$ 23.010. Esta é a taxa mínima de atratividade, TMA, ou seja, é a taxa de referência para compararmos a rentabilidade do e-commerce com outro investimento. Aqui usamos a taxa de um título de renda fixa, o CDB, que paga 112% do CDI com prazo de 12 meses para resgate e com rentabilidade de 9,01% ao ano. Já o VPL informa o quanto o projeto é lucrativo, o quanto é mais viável que o título de renda fixa, o CDB. Nessa estimativa, o VPL tem o valor de R$ 34.450,88. Demonstraremos em detalhe no quarto quadro qual é essa diferença. Aqui temos a TIR, taxa interna de retorno do investimento, que é usada para comparar com a TMA, taxa mínima de atratividade do CDB. Veja que o índice de lucratividade indica que é maior que 1, portanto, significa que o valor presente é maior que o investimento, tornando o projeto viável. O payback informa que o investidor terá o valor de R$ 23.010 de volta em até 4 meses. E agora vamos entender como é feita a remuneração ao investidor. Mas antes veremos rapidamente como esses cálculos são feitos na HP 12C, analisando o período do fluxo, a TMA, a TIR e o VPL. Veja como é simples conferir as informações dessa análise de viabilidade. Primeiro, limpe a memória da calculadora. Clique na tecla F seguido da tecla CLX. Pronto! Agora digite o valor do aporte de R$ 23.010. Em seguida, clique na tecla CHS para inverter o sinal. Esse valor faz parte do período zero do fluxo e deve ser negativo. Clique na tecla G seguida pela tecla PV. A HP entende que esse valor é o fluxo do período zero.
Digite o valor de R$ 9.236,16. Veja que é a primeira parcela que o investidor receberá. Este valor está acrescido dos juros remunerados sobre o aporte efetuado. Clique na tecla G seguida pela tecla PMT. A HP entende que esse valor é o fluxo do período 1. Digite o valor de R$ 7.834,01. Essa é a segunda parcela que o investidor receberá. Clique na tecla G seguida pela tecla PMT. A HP entende que esse valor é o fluxo do período 2. Veja que falta ainda incluir mais 11 parcelas do fluxo na HP. Para simplificar, vamos inserir os períodos remanescentes uma só vez. Para resolver isso, digite o número 11 que representa o restante dos períodos do fluxo. Em seguida, clique na tecla G e depois na tecla FV. Fazendo assim, a HP entende que o valor de R$ 7.834,01 corresponde a cada período do fluxo. Fácil e simples. Chegou a vez de informar a TMA para HP. Digite 9,008 e em seguida clique na tecla I. Pronto, já temos o fluxo e a TMA informados para HP. Para ver qual é o VPL valor presente líquido do fluxo, clique na tecla F e em seguida clique na tecla PV. Esse valor é o mesmo que está informado na planilha da análise de viabilidade desse e-commerce. Agora você pode conferir a TIR, taxa interna de retorno. A TIR pode ser comparada com a TMA como mais um item de análise que torna esse projeto viável. Clique na tecla F e em seguida clique na tecla FV. Veja que é o mesmo valor informado na planilha. Muito bem, até agora demonstramos os fatores que usamos para analisar a viabilidade do e-commerce. Vamos mostrar como é feita a remuneração ao investidor. Aqui está o PPR, Programa de Participação sobre o Resultado, com remuneração entre 30% a 50% sobre o resultado operacional bruto ou sobre o lucro líquido. Este é o valor que o investidor receberá e está demonstrado aqui nesta coluna chamada de fluxo. O payback do projeto do e-commerce é de 4 meses e ao final de 12 meses o investidor receberá o valor de R$ 34.350,88. Na comparação também vemos que a TIR do projeto é 25,65% maior quando comparada com a TMA do CDB que paga 112% do CDI. Já o NCG12M, necessidade de capital de giro para 12 meses significa que o investidor receberá também juros sobre o aporte realizado a uma taxa de 3%. Resumindo, o ganho do investidor é de 30% sobre o resultado operacional bruto acrescido de 3% de juros sobre o capital investido. A partir do aporte do quarto trimestre, o investidor terá o ganho de até 50% sobre o resultado operacional bruto ou, se preferir, integralizar o capital e se tornar um sócio e obter essa participação sobre o lucro líquido da operação. Aqui conseguimos visualizar o valor do aporte trimestral e a necessidade de capital de giro de 20 dias para efetuar o pagamento do fornecedor e frete. Lembre-se que o cliente faz o checkout e paga o produto para os meios de pagamento e os meios de pagamento fazem repasse ao e-commerce em até 20 dias. Por isso estimamos uma necessidade de capital de giro de até 20 dias e remuneramos esse aporte a uma taxa de 0,99% ao mês. Aqui está o terceiro quadro com o resumo dos valores e juros que estão informados no fluxo da análise de viabilidade. O aporte de R$ 23.010 entrega ao investidor o ganho de R$ 7.834,01 mensalmente no período de 11 meses. Veja que a primeira parcela paga ao investidor tem o valor de R$ 9.236,01, que representa o valor principal mais a remuneração dos juros, dos contratos de mútuo acordados, onde
Acrescido de juros de 3% sobre o aporte do primeiro trimestre, R$ 783,40. Mais juros de 0,99% sobre o aporte usado para o pagamento do fornecedor e frete das vendas efetuadas, R$ 618,75. No próximo quadro vamos demonstrar os valores encontrados na conclusão da análise de viabilidade. Aqui está o quarto e último quadro. Ele resume os valores dos aportes e os juros de cada contrato. Informa também o saldo remanescente dos contratos de mútuo formalizados entre o e-commerce e o investidor. Aqui você tem a visão geral da operação que obteve a lucratividade de 17,41%. Este é o saldo devedor referente aos valores do contrato de 12 meses, o aporte do primeiro trimestre, mais o contrato de 20 dias referente ao pagamento do fornecedor e frete das vendas efetuadas, R$ 85.510. Aqui está o saldo destes contratos quando contabilizamos os juros, R$ 86.912,15. Aqui estão os valores dos juros pagos para o contrato de 12 meses. E aqui estão os valores dos juros pagos para o contrato de 20 dias. Este é o valor do primeiro pagamento remunerado com juros sobre o investimento, R$ 9.236,16. Após o e-commerce efetuar o primeiro pagamento do aporte, fornecedor, frete e os juros, nota-se que saldo devedor diminuiu para R$ 15.175,99. A boa notícia é que o payback informa que o saldo devedor poderá ser quitado até o quarto mês, enquanto no investimento no CDB o investidor teria que aguardar 12 meses para efetuar o resgate. Conforme demonstramos no quadro anterior, aqui está o valor dos demais 11 pagamentos, R$ 7.834,01. O contrato de 20 dias foi pago e não resta saldo devedor porque os meios de pagamento repassaram os valores para o e-commerce. Além disso, o campo lucro bruto indica que o investidor tem o ganho de R$ 11.340,88, enquanto o rendimento pago pelo CDB 112% do CDI é de R$ 2.590,93, com resgate somente ao final de 12 meses do contrato. Assim fica claro que a diferença do lucro e prazo da operação do e-commerce é grande e muito lucrativa para o investidor. Entendemos que esse é um investimento inteligente, pois garante ao investidor uma remuneração mensal baseada em uma porcentagem do lucro operacional bruto e em juros sobre o capital investido. Este projeto apresenta boa lucratividade e atingiu as expectativas dos principais fatores necessários para aprovar a sua viabilidade. Vale lembrar que o e-commerce é um mundo de oportunidades para quem sabe se adaptar, inovar e se diferenciar. O Brasil é o líder do e-commerce na América Latina, com uma participação de 29,5% nas vendas online da região em 2021. O país também é o terceiro que mais faz compras pela internet no mundo, atrás apenas da China e dos Estados Unidos. Venha escalar globalmente seu e-commerce com a gente. Clique no link da bio, esclareça suas dúvidas e saiba mais detalhes.